de servidores normalmente bem remunerados, de servidores, na maior parte dos casos, com determinadas garantias, se é assim, por que será falar de lei orgânica da administração tributária? Será que já não está tudo bom como está? Será que os senhores, com o movimento sindical contínuo, atuante, que não é de hoje, não é da década passada, mas é de tanto tempo, será que os senhores já não conquistaram um lugar nos governos, um lugar nos estados ou nos municípios, que lhes dá uma tranquilidade para saber que são servidores bem valorizados, então está tudo bem? É evidente que não. Por quê? Porque o preço político que se paga por essas garantias, por esses direitos, é um preço político alto demais. Não sejamos ingênuos e também não ouvidemos aqui a nossa realidade concreta. Nós sabemos que a partir do momento em que a competência do auditor num determinado estado está estabelecida numa lei ordinária, ela pode muito bem ser estendida a outras categorias de servidores. São vários os exemplos na realidade brasileira em que o lançamento está sendo, entre aspas, delegado, inclusive por decreto, a categorias que efetivamente nunca participaram do fisco. Não estou entrando aqui naquela discussão de quem é fiscal ou não é disso que se fala. Né? Não é esse o tema polêmico que eu quero enfrentar agora. Mas o fato é que as garantias que os senhores gozam hoje, não sejamos ingênuos, são garantias frágeis. Por quê? Porque são colocadas em legislações esparsas. E são garantias extremamente díspares em relação às esferas da federação. O regime jurídico de prerrogativas dos auditores fiscais do Estado do Paraná, do meu Estado, certamente tem um núcleo peculiar, tem um núcleo comum com o regime jurídico dos servidores, dos auditores aqui de Santa Catarina. Porém, ainda há uma divergência e uma discrepância gigantesca em relação a muitos assuntos. Por exemplo, adicional por tempo de serviço. Integra ou não integra o vencimento base? Desculpe, integra ou não integra o referencial para o cálculo de outras vantagens? Ou a aposentadoria? Qual é o regime da aposentadoria? Mesmo com toda a normativa constitucional. Ou ainda, o próprio regime de remuneração. Eu tenho estados da federação em que os auditores são remunerados por subsídio. E tenho a maior parte dos estados da federação em que esses auditores são remunerados no sistema tradicional de remuneração brasileiro. Isso traz problema? É óbvio que traz problema. Por quê? Porque nós, sociedade brasileira, não conseguimos enxergar o fisco como uma instituição. Nós, cidadãos comuns que não integramos as carreiras do fisco, não conseguimos enxergar o fisco como uma instituição nacional, com o mesmo status que goza a magistratura, com o mesmo status que goza o Ministério Público. Adriana, você está querendo dizer, então, que a lei orgânica ela tem uma função quase que ideológica, quase que simbólica na sociedade brasileira? Talvez seja isso mesmo que eu esteja dizendo. Talvez a primeira grande importância da lei orgânica seja essa. Na medida em que a lei orgânica nacional, a lei orgânica da administração tributária nacional, estabelecerá normas gerais para a tratativa dos servidores, estabelecerá normas gerais para o exercício da função fiscal, vai permitir a criação, sem dúvida alguma, de uma identidade nacional do fisco. E é essa identidade nacional que pode ser e que deve ser reconhecida pela sociedade, para que a própria sociedade comece a reconhecer ou consolide o seu reconhecimento de que os senhores integram, sim, uma instituição ao lado do Ministério Público, uma instituição ao lado da magistratura, uma instituição ao lado de todas aquelas outras instituições que se integram por servidores que desempenham carreiras essenciais, estratégicas e típicas de Estado. Esse é o status que os senhores devem ter pela Constituição de 88, principalmente depois da Emenda Constitucional 42. E é por isso que a lei orgânica se faz necessária. Não para garantir aumento de vencimento, é claro que não, até porque, pelo Pacto Federativo, a Lei Orgânica Nacional não vai poder garantir isso, né? Não vai poder dizer ao Estado membro da Federação ou ao município qual é o vencimento base, qual é a forma de remuneração do seu servidor específico. Mas é o estabelecimento de normas gerais, é o estabelecimento dessa identidade nacional, é a criação, efetivamente, de uma cultura que valorize o servidor fiscal. É preciso que nós, cidadãos, olhemos o fisco não só como aquele sujeito que nos dá medo quando a gente comete uma pequena infração. No meu caso, pequena, né? Sabemos que existem aqueles que cometem grandes infrações. Talvez esses sem medo tenham, mas enfim. Mas é preciso que a gente olhe o fisco como, efetivamente, um agente público
que, assim como os demais agentes públicos, estão vinculados à consecução do bem comum, devem estar vinculados à consecução do bem comum. E, para isso, sem dúvida alguma, é preciso tratá-los enquanto instituição. É preciso tratá-los enquanto uma instituição reconhecida pelos governos, sim, pelos estados, municípios, mas também pela sociedade. E eu penso que, nesse aspecto, a importância da lei orgânica é inquestionável. E isso só vai ser possível, quer dizer, se de um lado a lei orgânica, a edição dessa lei orgânica, no primeiro momento em nível nacional e também nos níveis estaduais e municipais, trará a possibilidade de reconhecimento dessa, então, instituição da administração tributária no Brasil, também é certo que, para a sociedade, a lei orgânica traz um ganho inquestionável, que é o ganho da autonomia e da independência funcional dos auditores, o ganho da autonomia e da independência funcional dos servidores integrantes do fisco. Não é possível que um servidor público que desempenha essa atividade, que tem essa relevância no âmbito da sociedade brasileira, ainda seja alvo de recebimento de telefonemas dos seus superiores hierárquicos. Me perdoem aqui os agentes políticos aqui presentes, mas infelizmente isso é verdadeiro em algumas esferas da federação. Mas recebam telefonemas de superiores hierárquicos dizendo: essa empresa não, ou pior, essa empresa sim. Isso, infelizmente, senhores, é uma realidade. Mas é uma realidade que, com uma lei orgânica bem estruturada, como me parece que vem o projeto da FENAFISCO trazer, essa autonomia, essa independência, ela fica um pouco mais preservada. Claro que, na prática, os cargos comissionados continuam sendo cargos comissionados. Porém, pela sistemática trazida pela lei orgânica, não só o auditor-geral, me perdoem aqui se o termo não está correto, eu já chego lá, mas não só a autoridade máxima dentro da administração tributária atuará com mandato, o que é extremamente interessante, porque aí sim desvincula de pressão política, não é? Mas mais do que isso, todos os cargos em comissão, pelo projeto que agora se apresenta, serão integrados por quem? Por servidores da carreira, por servidores da carreira específica. Eu garanto não só uma possibilidade de independência funcional aí, mas também para nós que atuamos, às vezes, quase que sempre contra o poder público, uma técnica inquestionável. Né? Não raro, vocês sabem, o desespero que tem os servidores públicos de carreira, cada vez que troca governo é que vem uma nova equipe. Né? Uma nova equipe em que os cargos comissionados são preenchidos por sujeitos que não entendem quase nada do que vão fazer, e que ficam ali, não raros, determinando situações e soluções que são absolutamente incompatíveis com qualquer técnica administrativa. Ora, é para isso que serve a lei orgânica, né? Para garantir, de um lado, identidade nacional para o fisco, para garantir, de outro lado, independência e autonomia no exercício dessas funções tão essenciais para a sociedade, mas para permitir também a racionalização dessas funções. A racionalização dessas funções de maneira, assim, a alcançar aquele objetivo que talvez não tivesse um cunho tão democrático assim, dos governos Fernando Henrique I e Fernando Henrique II, mas, enfim, vamos nos apropriar disso e transformar, sim, essa preocupação com justiça fiscal com uma preocupação efetivamente democrática. Ora, se nós pensarmos qual é a natureza de uma lei orgânica, quer dizer, como que essa lei orgânica aparece no mundo jurídico? A rigor, a Constituição Federal não tratou da lei orgânica enquanto uma espécie legislativa. Num congresso, há um pouco tempo atrás, eu falei que a lei orgânica, na verdade, enquanto espécie legislativa, não existia no ordenamento jurídico. Confesso para os senhores que eu quase apanhei. Na verdade, é claro que isso não significa que a lei orgânica ela não tenha tido, assim, chamada como tal, um reconhecimento consuetudinário no nosso direito. A lei orgânica, então, hoje, ainda que ela não seja uma espécie legislativa, tanto que ela é aprovada com natureza jurídica de lei complementar, ela se coloca como um instrumento hábil a regulamentar uma instituição, a dar, então, os contornos dessa estrutura institucional, que é aí um conjunto de órgãos formados dentro da administração tributária. Essa lei orgânica se coloca também como aquele instrumento onde os direitos, as prerrogativas e os deveres dos servidores públicos que integrarão essa instituição deverão estar colocados. E mais, a lei orgânica ela é aprovada através de uma lei complementar. Significa dizer, senhores, com quórum qualificado. Significa dizer, mais ainda,
As garantias que ali estão presentes estão um pouco mais protegidas ou blindadas, como eu gosto de dizer, das interferências políticas de alteração, de formação, de composição legislativa. Por isso é que é, sim, necessário se pensar na PEC, né? Várias vezes foi me questionado isso, mas será que precisa de um projeto de emenda constitucional para que seja inserido no texto da Constituição, então, essa possibilidade de edição da Lei Orgânica da Administração Tributária? E eu confesso para os senhores que, em determinados momentos, num passado não muito distante, eu me posicionei no sentido de que, na verdade, se a coisa tivesse tão atravancada no Congresso que não saísse a PEC, que se podia partir para um outro caminho. Vamos fazer a lei orgânica sem PEC mesmo. Vamos atuar, tentar defender essa estratégia. Mas isso foi num momento de absoluto descuido de minha parte. Por quê? Porque, primeiro, para fazer isso, a lei orgânica não poderia ser uma lei complementar. As leis complementares, elas precisam sim ter previsão expressa na Constituição. Então, a lei orgânica deveria ser uma lei ordinária. Ora, lei ordinária para nós aqui, com toda essa necessidade, com todas essas adversidades que são enfrentadas, certamente não seria o ideal. Então, para isso, precisaríamos de uma lei complementar e, portanto, do texto aprovado da PEC. Mas tem um outro porém, e esse um pouco mais antipático de se discutir aqui, que é justamente o respeito ao Pacto Federativo. Nós sabemos que o princípio federativo, ou seja, a igualdade entre União, Estados e municípios, é cláusula pétrea na Constituição Federal de 88. Não pode ser objeto nem de emenda. Então, como legitimar uma lei orgânica que vai ser inserida, que vai tratar de aspectos relevantes dentro dos estados e dos municípios de forma legítima? Justamente aprovando o texto da PEC. Autorizando, mediante essa emenda constitucional, que a União tem a competência para legislar sobre normas gerais. E é assim que a lei orgânica, que o projeto da FENAFISCO vem colocado, estabelecendo normas gerais da administração tributária nacional. E aí, realmente, penso que a discussão sobre a constitucionalidade frente à autonomia dos estados e dos municípios fica afastada. Será possível, sim, do ponto de vista formal, legitimar a competência da União, então, para a edição dessas normas gerais. Portanto, aquela pergunta antes respondida, talvez de maneira apressada, fica melhor aqui colocada. É necessário, sim, a aprovação, então, do texto da PEC. Os senhores sabem que são vários estados, ou alguns estados, que já têm a sua lei orgânica da administração tributária. Cito o Rio Grande do Sul, o Pará, o Dr. Charles vai falar sobre isso daqui a pouco. E, nesse aspecto, também poderia aparecer a seguinte questão. Os estados que legislarem antes, que aprovarem as suas leis orgânicas da administração tributária antes da lei orgânica nacional, estão trabalhando na contramão da história? Ou será que não deveriam esperar a lei orgânica nacional ser aprovada para aí sim irem atrás das suas leis orgânicas estaduais? Penso que não. Por quê? Porque essa realidade que vem sendo construída nos estados, primeiro que as leis orgânicas têm um núcleo comum, e é o núcleo comum que aparece agora no anteprojeto da FENAFISCO. Tudo isso é fruto do mesmo trabalho, na verdade. Né? São pessoas que há muitos anos, desde do início da década de 2000, vêm trabalhando nessa temática. Então, o núcleo é muito parecido. Mas, mais do que isso, essas leis estaduais, essas leis orgânicas da administração tributária estaduais, fazem o quê? Vão construindo aquela identidade que nós precisamos. Aquela identidade que é necessária para a configuração e para a legitimação da lei orgânica nacional. Mas e depois, Adriana? Se a lei orgânica da administração tributária nacional for incondizente ou incompatível com os dispositivos, por exemplo, da lei orgânica do estado do professor Juarez, da lei orgânica lá do Rio Grande do Sul, aí será uma questão de compatibilidade em termos de Constituição. Se for norma geral, a lei orgânica estadual deverá se adaptar. Se for norma específica, particular, a lei orgânica continuará vigorando. Enfim, esses são os aspectos mais gerais que nós temos a tratar desse tema, que é um tema extremamente apaixonante mesmo, como já disseram muitos antes de nós. O Dr. Liduino, numa conferência, numa palestra que eu tive a oportunidade de dar em Maceió ano passado, falava da necessidade de todos se apaixonarem pela lei orgânica. Eu penso que o termo aqui não é inapropriado. O termo aqui não é ausente de técnica.
Talvez o direito, uma ciência formal, né, que exija aí um formalismo, às vezes até exacerbado, não permita que nós utilizemos palavras que são as palavras que realmente indicam aquilo que nós precisamos. Tecnicamente falando, são vários os fundamentos para se defender a lei orgânica, mas Liduino estava correto. Nós precisamos, a categoria precisa se apaixonar pela lei orgânica. Nada disso do que foi falado antes aqui por mim e por todos os outros que me antecederam, certamente do que vai ser falado pelo professor Juarez e pelo Dr. Charles, nada disso faz sentido se a categoria não encampar o projeto. O presidente do Mato Grosso do Sul gosta de dizer, né, esse projeto não pode ser um projeto de diretoria, tem que ser um projeto de categoria. E acho que ele está absolutamente correto, né, presidente Washington? É isso. Os servidores, os senhores têm que perceber que essa lei orgânica é boa, não só porque garante os seus direitos concretos de servidores públicos que são e que têm que ser valorizados, mas também porque complementa ou permite a concretização daqueles valores máximos da nossa Carta Constitucional. Em termos de aspectos específicos da lei orgânica, agora, chegando mais na metade da palestra no tema que me foi dado, o primeiro aspecto que eu referi, e penso que deve sobre ele ter sido pensado pelo anteprojeto da FENAFISCO, é justamente essa questão da competência. A Lei Orgânica Nacional tem que tratar de normas gerais. E naquilo que ela tratar de normas específicas, ela vai ser uma lei tão só federal. Mas isso foi muito bem cuidado no projeto. Aliás, o próprio artigo 3º impõe aos estados a edição, ou imputa aos estados a edição de suas leis orgânicas, tratando sim aí dos temas específicos. Mas, em relação ainda ao anteprojeto, é interessante perceber que de todos os seus dispositivos, o que desponta é uma verdadeira valorização dos servidores públicos. Agora sim, falando de servidor, né? Se transparece do projeto essa imagem, essa concepção, que é uma concepção que vem desde Max Weber, de novo aqui citado, de que o servidor público age no exercício, sim, de uma função que é um munus público. De que o servidor público ele deve ter determinadas vantagens e prerrogativas que não são íncitas à iniciativa privada, mas que essas vantagens, essas prerrogativas, não se justificam como privilégios. Vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes, mas que para mim é muito importante. A questão da estabilidade, que foi tão atacada pela Emenda Constitucional 19. Os senhores sabem que tem até um troço chamado avaliação de desempenho hoje, que a gente não sabe muito bem o que é, que não está legislado, que curiosamente também não aparece no projeto da FENAFISCO, mas em respeito a todas as discussões anteriores, eu não vou falar disso agora. Mas, de qualquer maneira, até um negócio chamado avaliação de desempenho hoje pode ser utilizado para que o servidor efetivo e estável seja demitido. Ora, a estabilidade não é uma vantagem do servidor público. A estabilidade, assim como a inamovibilidade, dois direitos que estão consagrados no anteprojeto que agora vem apresentado pela FENAFISCO, não são privilégios, não são presentes que o governo deu para os servidores públicos. Não se trata de tratar melhor o servidor público só porque ele fez um concurso e galgou a esses quadros tão importantes do nosso Estado. A estabilidade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos são vantagens essenciais para a sociedade. Nenhum auditor faria com tranquilidade o seu trabalho se tivesse a possibilidade de, no dia seguinte, ser mandado para o pior posto fiscal do Estado. Se não tivesse a segurança de que, para ser transferido ou para ser removido, o governante de plantão tem que atender ou teria que atender determinados requisitos. Nenhum auditor fiscal efetivamente conseguiria entrar naquela empresa, aquela mesma que estava constando no telefonema recebido no mês passado, se não tivesse certeza de que no dia seguinte não teria o seu cargo posto à disposição. Se não tivesse a certeza que no dia seguinte não teria uma carta de demissão na sua mesa. A estabilidade, senhores, é essencial para a sociedade. Ela não é um privilégio do servidor público. E sobre isso, a professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, hoje ministra, é brilhante em sua obra. Ora, os senhores podem dizer, Adriana, isso não é novidade, isso está na Constituição. O artigo 37, lá, que você inclusive leu agora há pouco, já coloca a administração tributária como desempenhando a atividade essencial do Estado. Muito bem. Mas é necessário, sim, que a lei diga que vocês que vocês exercem atividades exclusivas. Por quê? Porque os dispositivos que vieram no bojo da reforma administrativa,
que flexibilizaram o Instituto da Estabilidade, cuidaram de proteger os servidores que desempenham atividades exclusivas. E por isso é tão importante que venha essa determinação, a qual se encontra, sim, no anteprojeto. Tanto no artigo 1º, colocando a administração tributária como atividade essencial ao funcionamento do Estado, mas de forma mais contundente no artigo 19, parágrafo 3º, que daí diz uma redação belíssima. Em função da natureza das atribuições conferidas ao cargo, as atividades desenvolvidas pelos servidores que integram a carreira são consideradas, para todos os efeitos, como exclusivas. Isso, na prática, senhores, é extremamente importante. Tá? Não só no processo de demissão por avaliação por insuficiência de desempenho, mas também nos processos de redução de quadros por excesso de despesas. Também é importante citar o que consta no projeto e que também é uma diretriz, uma orientação da Constituição, a obrigatoriedade de vinculação de receitas. Essa obrigatoriedade de vinculação de receitas, no dia em que a lei orgânica for aprovada, no dia seguinte os sindicatos têm que entrar com medidas administrativas e depois judiciais, exigindo efetivamente que essas receitas venham para implementar a estrutura nos órgãos que compõem a administração tributária. Eu tive a oportunidade de conhecer determinados locais, até ermos da federação em relação ao fisco, em que eu ia na sede do sindicato e ficava abismada. E pensava, meu Deus, uma cidade desse porte, pequenininha, uma cidade de interior, como preconceituosamente os moradores da capital, como eu falo, uma cidade do interior tem uma sede de um sindicato tão bonita. Mas aí os fiscais me falavam, calma, vamos lá na Receita. E daí a gente ia na Receita. E aí eu ficava estarrecida com a situação física mesmo, estou falando de material que se encontrava na Receita. A ponto de ser pauta de reunião de sindicato, não sei se isso é uma realidade no Brasil inteiro, mas me deixou pelo menos com um sentimento de estranheza, a ponto de ser pauta de uma das entidades ligadas ao sindicato, um pedido para que o sindicato pagasse ar-condicionado para colocar no posto da Receita. Não sei se isso foi um caso isolado, mas infelizmente eu fiquei absolutamente abismada. Mas ar-condicionado pode parecer até luxo, frescura, enfim. Agora, naquele mesmo estado, havia outro requerimento de outra sede sindical pedindo cadeira. Não cadeira para o sindicato, para a sede do sindicato, pedindo cadeira para o posto fiscal. Porque as cadeiras estavam em absoluta desconformidade com qualquer possibilidade de trabalho sem causar lesões graves. Ou seja, senhores, se a gente colocar isso do lado daquele outro exemplo, de que o fiscal teve que pegar a bicicleta para sair atrás do caminhão, e obviamente não conseguiu, né? Se a gente colocar isso ao lado desses exemplos, nós percebemos que efetivamente é necessário sim que haja uma vinculação de receitas e uma atuação e uma implementação dessas receitas de maneira correta. Um dispositivo do anteprojeto que me parece extremamente salutar e pelo qual, sim, eu acho que os senhores têm que lutar, inclusive em âmbitos estaduais, é a definição da carreira como uma atividade insalubre, perigosa, penosa e de risco. Essa definição no anteprojeto está colocada no artigo 23, inciso 5, que prevê um adicional nesses casos. E no artigo 25, parágrafo 1º, que define aí expressamente como atividade de risco. Por que isso é importante? Porque permitirá a possibilidade, dará a possibilidade de se pensar numa aposentadoria especial. Não dá tempo aqui de ingressar nessa discussão com mais calma, mas os senhores sabem que a Constituição proibiu a aposentadoria especial ou condições especiais de aposentadoria, salvo nos casos em que a lei complementar assim determinar. A lei complementar é essa. O anteprojeto que nós temos na mão aqui é para uma lei complementar. Portanto, sim, colocado como atividade de risco, é necessário, sim, que se mantenha o dispositivo do artigo 25, inciso 1º do anteprojeto, que vai delimitar a aposentadoria voluntária com 25 anos de efetivo exercício. Isso é extremamente possível e constitucional, tendo em vista que estamos tratando aqui de condições especiais previstas em lei complementar. Um dispositivo que não consta no anteprojeto, e vai aqui a minha sugestão para a comissão, talvez até devesse ter feito antes, mas efetivamente agora é que me ocorreu a omissão, é a regulamentação do direito à greve. Não sei se politicamente isso é importante ou é cabível,
mas os senhores sabem que o direito à greve de servidores públicos, ele vem sofrendo um descaso pelo legislador federal desde que a Constituição de 88 foi editada. E isso, para as categorias, às vezes, era muito bom, porque na omissão de regras, na ausência de regras limitando esse direito, entendia-se que era possível o seu exercício de forma plena e absoluta. E penso que isso é extremamente prudente, sim, em termos estratégicos, não fosse uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 21 de maio de 2010, estabeleceu que algumas categorias de servidores públicos não podem fazer greve. Essa decisão de relatoria do ministro Eros Grau vai dizer o seguinte: não há dúvida quanto a serem os servidores públicos titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Dispositivo que se encontra, a redação que se encontra no julgamento da reclamação 6568 do STF. Enfim, continua o relator. A força normativa da Constituição, pasme, professor Juarez, é desprendida da totalidade. Os servidores públicos são seguramente titulares do direito de greve, ele repete, essa é a regra. Contudo, entre os servidores públicos, há alguns em que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Segurança Pública, Administração da Justiça, Procuradores de Estado, Auditores Fiscais. Essas carreiras, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária e saúde pública, não estão inseridas no elenco dos servidores alcançados por esse direito. É uma decisão estarrecedora, tá? Que dá uma interpretação extremamente restritiva à previsão do direito de greve da Constituição. Então, fica aí um tema para a gente discutir numa outra oportunidade. Para ir finalizando já, cumprimento o anteprojeto por ter previsto a corregedoria. Penso que a existência de um órgão próprio dentro da instituição da administração tributária que seja responsável pelo exercício da função disciplinar é essencial para manter o espírito da lei, ou seja, garantia de autonomia e independência funcional, e também para que os aposentados fiquem absolutamente tranquilos em relação ao projeto. Há um dispositivo expresso, o artigo 28, parágrafo 3º, que estende, que assegura, que garante a todos os aposentados os efeitos da LOAT, inclusive no que se refere aos cálculos dos seus proventos. Então, senhores, na verdade, vemos que a LOAT, em termos de dogmática, em termos de regras específicas, ela não traz nenhuma grande novidade em relação àquilo que os senhores têm como mais importante dentro da administração tributária. Aqueles seus direitos que vêm previstos em leis esparsas continuam aqui previstos, continuam aqui integrando o rol dos direitos e garantias, assim como os deveres, com algumas novidades interessantes, aquelas que eu rapidamente aqui fiz uma referência. Mas o certo é que o fato de estarem coletados todos juntos numa única lei orgânica, traz a possibilidade de construção daqueles valores que eu falava no início. Eu confesso aos senhores, então, a título de conclusão, que nesses últimos anos em que eu venho tendo um contato mais próximo com o movimento sindical, ligados à categoria do fisco, eu volto a acreditar que talvez ainda seja tempo de resgatarmos a ética da modernidade, sim. A ética em que nós acreditamos que é possível construir novas realidades a partir da nossa prática cotidiana. E talvez seja hora de retomarmos, resgatarmos o pensamento de Poulantzas, aquele que diz que se há um espaço dentro da ordem de poder colocada, esse espaço deve ser ocupado e tomado e relativizado em função de fazer valer o direito dos mais desvalidos. Por isso, senhores, é preciso construir a LOAT nacional com o fim de consolidar, sim, um fisco independente, um Estado forte ou um Estado essencial, como diz sempre o professor Juarez Freitas, mas um Estado pensado na perspectiva republicana, de ser efetivamente uma instância que permita contribuir para a felicidade das gentes, que é o que nos diz ou nos dizia Aristóteles. É preciso, sim, então, resgatar a ética, mas resgatar a ética não só aquela que vai perseguir os servidores uma verdadeira caça às bruxas, que vai instaurar processos administrativos cotidianos para verificar a evolução patrimonial dos auditores fiscais, o que é uma realidade, infelizmente, no meu Estado.
É preciso resgatar a ética num sentido um pouco mais amplo, aquele que assegura a valorização concreta da dignidade da mulher e do homem que exercem o munus público quando ocupam dignamente cargos dentro da administração, inclusive dentro da administração tributária. Por isso, a defesa e a necessidade da lei orgânica. É claro que eu não sou ingênua e não vou acreditar que o direito, de forma isolada, possa trazer soluções que, por si só, garantam a inclusão social ou resolvam o problema da inclusão social no cenário brasileiro. A aprovação dessa lei orgânica, desse anteprojeto, da forma